Olá galera, beleza com vocês? Mais uma aulinha aqui prática com o professor Dário, né? Finalzinho do vídeo, deixa seu joinha, deixa seu like, que a gente fica agradecendo aí, beleza? Que vocês compartilhem com todo mundo, com a família, com os colegas, né? Com quem vocês acharem que é bacana. Hoje nós vamos falar sobre um conteúdo simples, né? Geografia urbana. Na época da faculdade a gente tinha uma disciplina chamada Geografia Urbana. Beleza? A gente vai falar um pouquinho aí sobre o Brasil, pegar algumas características de alguns países pelo mundo. Joia? Vamos lá então. Seguinte, para falar da geografia urbana, a gente precisa compreender algumas características, né? Os motivos, quando começou, por que começou, tá bom? No caso do nosso país, a indústria, o processo de urbanização, ele é considerado tardio, né? Por que tardio? Porque começou a partir de 1950, né? Em especial 1950, meados do século XX, com o desenvolvimento da indústria. Então, o nosso país começou a se industrializar a partir de 1950, deixa de ser um país agrário para ser um país industrializado, certo? Nossa economia era totalmente primária, né? Da agricultura, da pecuária e da mineração. A partir do processo de desenvolvimento da indústria, em especial, né, alguns governos anteriores, principalmente Getúlio Vargas, foi ele que impulsionou o processo de urbanização em nosso país, né? A partir de 1930, né, a economia do nosso país, que era totalmente agrária, movida pelo café em especial. Então, Getúlio Vargas, ele idealizou o processo de industrialização em nosso país. Criou algumas indústrias que, infelizmente, para os políticos atuais, eles alegavam que a indústria não dava lucro, né? Um maior exemplo disso é a Vale do Rio Doce, aí, como uma das maiores mineradoras de ferro do mundo, em que essa empresa e outras faturam bilhões todo ano. E o governo, né, conhecido como década de 90, acabou privatizando muitas empresas, né, que foi o nosso ilustríssimo Fernando Henrique Cardoso, o presidente que começou a privatizar as empresas que foram criadas pelo presidente lá, Getúlio Vargas, de mais de 50 anos atrás, ok? Vou pegar alguns ganchos, algumas coisas bem, vamos dizer assim, próximo da história, para a gente falar sobre a geografia. Alguns alunos falam, professor Dário, mas isso não é história? Geografia é história, né? Ciências humanas, que são ciências que trabalham juntas e elas ligam o conteúdo, beleza? Então, algumas empresas foram criadas aqui no Brasil, a Petrobras, que até hoje é uma máquina que dá dinheiro para os políticos corruptos aí, né? A coja de bandido que existe no nosso país. Por isso que nós não nos desenvolvemos, por causa desses caras aí, que todo mundo sabe. A Cosipa, empresas telefônicas, né? Foram criadas várias empresas, né? A partir de 1930, né? Pelo presidente Getúlio Vargas. Essa empresa, elas foram impulsionadas pelo desenvolvimento do capitalismo derivado do café, né? Que foi chamado de substituição dos importados, né? Todo produto que nós usávamos vinha em especial da Inglaterra, né? Durante o século XIX, né? Depois que o Brasil deixa de ser colônia para ser um país. Então, nós usávamos muitas coisas que eram manufaturadas, que vinham em especial da Inglaterra. Então, as elites aqui, no caso de São Paulo, elas acumularam muito capital. Com isso, elas começaram a comprar as máquinas e gerar o que nós iríamos chamar de substituição dos importados. Durante o século XIX, não era viável para os fazendeiros, né, que eram as elites, investir na indústria, porque o comércio se baseava nos escravos e uma pequena quantidade de pessoas. Então, não era viável. Então, era melhor produzir e exportar do que produzir e consumir em nosso país, tá? Então, a partir de começo de 1900, né, com os governos que foram se acentuando em nosso país, começou a haver um processo de substituição de importados. E tudo se consolida a partir de 1950, tá? Em especial 1950, ok? Meados do século XX, tá? Dois fatores caracterizou o processo de urbanização em nosso país. Não só em nosso país, mas em vários países do mundo. Dois fatores em especial, tá? O processo do êxodo rural, que significa migração do campo para a cidade, e a industrialização,
Tá? Foram esses dois fatores que alavancaram o processo de desenvolvimento das indústrias das cidades, que iriam se tornar metrópoles ou megalópolis, que no caso do Brasil nós não temos ainda as megalópolis, né? Nós temos regiões metropolitanas, ok? As pessoas migravam do campo em busca de trabalho na indústria, tá? Para que eles pudessem chegar aqui, algumas adaptações precisaram ser feitas, porque as pessoas que migravam do campo para a cidade, eles vinham e teriam que ter algumas coisas que o beneficiassem, não só a indústria, tá? Mas as escolas, os hospitais, a segurança, a infraestrutura, né, que envolve água encanada, coleta de lixo, coleta de esgoto, energia elétrica, asfalto, transporte, etc. Tá? Então as cidades elas precisaram se adaptar. No caso do Brasil, em especial, existia uma malha ferroviária maior do que a que existe hoje. Por quê, professor? Que os caras tiraram os trens que existiam antes? Porque é uma questão de política, né? Eu não vou entrar em mérito nessa situação, tá? Mas a malha ferroviária do nosso país de 1950 era supostamente maior do que a que existe hoje. Nós temos uma malha rodoviária maior, entre aspas, sucateada. Se não é sucateada é porque elas são privatizadas, porque o governo não faz o trabalho que deveria ser feito e etc. Mas enfim, isso aí fica para um próximo vídeo, tá? Então, o êxodo rural foi um dos principais elementos que gerou o processo de urbanização. E o que significa urbanizar? É o ato ou efeito de urbanizar. É o efeito de gerar aumento da população que mora em áreas urbanas, né? Diminui a população da área rural e aumenta a população da área urbana, tá? No caso do Brasil atual, nós temos aproximadamente 84% dessa população. Se o nosso país tem aí aproximadamente 210, 209 milhões de habitantes, significa que desses 209 ou 210 milhões, quase que 84% da população brasileira vivem em áreas urbanas, tá? Áreas urbanas essas que em nosso país é de aproximadamente 5.570 municípios, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, tá? Qual é a quantidade de municípios em nosso país, professor Dário? Segundo o IBGE, 5.570 municípios. Desses municípios todos, aproximadamente estão 84% da população do nosso país, tá? Dos 209 milhões, quase que tem isso aí. Como eu já falei em vídeos anteriores, eu não posso deixar de falar de um homem, né, considerado o melhor geógrafo do século XX, que foi o professor Milton Santos, né, que foi para mim um mentor da minha formação acadêmica em geografia. Ele falava justamente do processo de urbanização, que a geografia dele era literalmente uma geografia política, e que nós, brasileiros, ensaiamos para fazer parte de uma sociedade. Olha só, ensaiamos para ser sociedade. E sociedade essa urbana. Tá? O que acontece com essa grande quantidade de pessoas que moram em áreas urbanas? Elas são grandes produtoras e, ao mesmo tempo, grandes consumidoras, né? Os comércios e serviços produzem tudo em excesso. Ou seja, segundo o professor Milton Santos, nós fazemos parte de uma sociedade de consumidores vorazes. Nós consumimos tudo em excesso, tá? E esse consumo em excesso está literalmente nas áreas urbanas. Da população mundial, aproximadamente 54% da população mundial vive em áreas urbanas, tá? Hoje a população, segundo as pesquisas, é de quase 7 bilhões e 600 milhões de habitantes. Se aproximadamente 54% dessa população vive em áreas urbanas, significa que quase que 3 bilhões e 700 milhões de pessoas vivem em áreas urbanas. Então significa que há um inchaço urbano muito grande, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Existe uma grande quantidade de cidades que são megalópolis, né? Algumas cidades dos Estados Unidos. Então significa que a população vive hoje literalmente amontoadas, né? Nós costumávamos falar, inclusive estudar quando nós estávamos na faculdade, que as cidades no centro, ela cresce para cima, que são os prédios, né? Os arranha-céu, que é o que nós chamamos de crescimento no vertical, subindo, né? As pessoas vivem aglomeradas. E na periferia, ela cresce no horizontal, que são os bairros periféricos, são as cidades dormitórios, os bairros dormitórios, etc.
O que é isso, professor Dário? São bairros dormitórios ou cidades dormitórias, aquelas que se distanciam das regiões metropolitanas, em que as pessoas fazem o percurso todo dia, né, de ônibus, metrô, automóveis, carro próprio, etc. Se deslocam da sua cidade ou do seu bairro para trabalhar nas regiões metropolitanas ou regiões centrais, como é o caso do Brasil, que é o que eu estou especificando mais ainda, tá? Então a cidade no centro cresce para cima e cresce no vertical, que são os bairros que se alastram especificamente. Por que se alastra? Um dos problemas gravíssimos que acontece nas cidades, que aconteceu em especial a partir do meado do século XX, foi justamente a especulação imobiliária, né? Algumas pessoas, vou colocar pessoas porque eu estou sendo educado, tá? Se apropriaram de uma grande quantidade de terra de maneira ilegal e começaram a vender terrenos caríssimos. Isso é especulação imobiliária, né? Começaram a vender terrenos caríssimos, principalmente nas regiões centrais. Aí a periferia, com o êxodo rural, começou a se alastrar, que são os bairros que vão cada vez mais aumentando o tamanho das grandes cidades, né? Ou regiões metropolitanas, tá? Dentro do conceito de regiões metropolitanas, nós encontramos o lado positivo e o lado negativo, né? Como eu já falei antes, as pessoas migraram em busca de melhores condições de vida, tá? Ou saíram das pequenas cidades das regiões ou dos estados do Brasil, ou saíram da própria área rural, tá? Então, educação, saúde, habitação, trabalho, infraestrutura, são alguns dos elementos que caracterizam como elementos positivos, mas também tem os lados negativos. Nós temos poluição, que são várias, né? Poluição visual, poluição auditiva, poluição dos rios, poluição do solo, poluição do ar. Aí nós temos prostituição, criminalidade, trânsito, enchente e etc, né? E vários problemas que as grandes regiões metropolitanas do Brasil e do mundo enfrentam, ok? Então aí eu citei o lado bom e o lado ruim, tá? Infelizmente, nós seres humanos somos assim, se adaptamos ao meio, ao espaço. Todavia que essa adaptação, ela faz com que aconteçam os elementos positivos e elementos negativos, tá bom? Então falei os negativos e os positivos, ok? O número de cidades no nosso país, como eu já falei, né, de 5.570 municípios. Brasil não é um dos países mais urbanizados do mundo, tem outros, né? Eu coloquei aqui, ó, Singapura, Mônaco, Hong Kong, Nauru, Macau, Vaticano e etc, né? Etc por quê? Se nós temos 84% da população do nosso país urbana, tem países mais urbanizados que o nosso, tá? Segundo a ONU, existe aproximadamente 193 países no mundo. E o nosso não é o único urbanizado, ok? Vamos falar um pouquinho sobre as regiões metropolitanas do Brasil, né? No caso das regiões metropolitanas do Brasil, nós temos aí, em especial, 11 regiões metropolitanas, tá? Eu coloquei aqui, ó, Belém, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Manaus, Porto Alegre, Recife, São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. São as regiões metropolitanas que existem aqui no Brasil, tá? Ou seja, que fazem parte desse 84% da população. Beleza? Eu coloquei em especial também região metropolitana de São Paulo, tá? Ó, região metropolitana de São Paulo, algumas características, né? São Paulo, por ser considerada uma das maiores cidades do Brasil e do mundo, né? Sendo considerada maior cidade em relação à região metropolitana, tá bom? A região metropolitana de São Paulo é constituída por 39 municípios, ou seja, é como se São Paulo estivesse no centro, cercado por outros municípios, que é o que nós chamamos de conurbação. Ou seja, o que é uma região conurbada? É uma região metropolitana, porque no centro tem uma cidade maior, cercada por outros municípios, tá? Hoje a população da cidade de São Paulo é de aproximadamente 12 milhões, segundo as pesquisas, 12 milhões de habitantes. E a região metropolitana é de aproximadamente 21 milhões e 500 mil habitantes. Desses 39 municípios que estão em volta da cidade de São Paulo, né? Por exemplo, São Paulo, que se separa de alguns municípios, Guarulhos, né, na região metropolitana de São Paulo,
é separada pela rodovia Fernando Dias. São Paulo separa da cidade de Guarulhos por o rio Tietê. Então significa que são cidades que estão ligadas a uma maior. Isso é região metropolitana, ok? Dessas grandes quantidades de cidades que fazem parte da região metropolitana, nós podemos citar algumas, né? São 39, né? Por exemplo, Arujá, Santa Isabel, Poá, Itaquaquecetuba, as cidades do ABC, Osasco, Moema e etc. Então, são alguns exemplos dessas cidades que fazem parte da região metropolitana de São Paulo, ok? O processo de urbanização em nosso país, não só em especial São Paulo, mas no país por inteiro, teve algumas fases, primeira fase, segunda fase, terceira fase, né? A terceira fase ela começa a partir de 1990, se não me escapo da memória, que é a mais recente, tá? A segunda fase começa a partir de 1930, né? Que é quando começa a haver um processo de urbanização, em que as indústrias chegam em nosso país, né? Com o governo Getúlio Vargas, depois com a morte dele, né? Morte supostamente suicídio, e em seguida com Juscelino Kubitschek, que foi um dos idealizadores que abriu a porta do mercado interno para a entrada do capital externo em nosso país, por meio de quem? Das empresas que vieram de outros países se instalar em nosso país. Foi justamente a partir daí que é o que nós chamamos de neoliberalismo, ou seja, a entrada do capital externo no capital interno, e se deu em especial com o processo de vinda de muitas empresas para o nosso país. Tá? Além da cidade de São Paulo, essas outras regiões metropolitanas, elas têm uma ideologia de desmonte do Estado. Né? O professor Milton Santos já falava sobre isso. O que é isso, professor Dário? Desmonte do Estado é justamente quando o Estado não tem mais poder sobre o país. Como assim não tem mais poder? Quando as empresas, né, as multinacionais ou empresas globais, elas chegam em uma cidade e ela dita as regras, literalmente. Ela dá o que ela quer. Né? O governo tira os impostos, IPTU, imposto de água, imposto de luz, etc., para que ela possa se instalar. Então, infelizmente, são as grandes corporações, as grandes transnacionais que viabilizam o desenvolvimento econômico dos países, né? Por meio do desmonte do Estado, quando o governo federal ou estadual ele não tem mais autonomia sobre o Estado, sobre o município, porque quem determina a regra literalmente é a grande empresa. Eu acho que deve ter sido citado já em vídeos anteriores. O maior exemplo disso é a Ford aqui na cidade de São Paulo, que está se desmontando. O governo estadual zera imposto literalmente, para que ela permaneça e continue empregando, dando emprego. Mas a empresa não quer ficar e supostamente pode acontecer. Existe um conceito chamado de desconcentração industrial. O que significa isso? É quando a empresa sai de um município e vai para uma região distante. Por qual motivo? Para que uma empresa se instale em um lugar, significa que ela precisa de pelo menos 5 fatores. Mão de obra barato, mercado consumidor, incentivos fiscais, matéria-prima e infraestrutura. Se tiver isso, ela fica. Se não tiver, ela vai para outro município, né, onde o governo lhe oferece, lhe dá o terreno, lhe oferece água, lhe oferece luz, lhe oferece todo o processo de infraestrutura para que ela se instale. Sendo assim, as regiões metropolitanas vão crescendo gradativamente. Tá? Tem alguns mapinhas aí nos livros de geografia, acho que do 7º, 8º ano, não me recordo, que apresenta Brasil, regiões metropolitanas. Tá? E que essas regiões metropolitanas são justamente as capitais de alguns estados, e que apresentam uma grande quantidade de fatores positivos e negativos, né? Em especial os negativos, porque existem cidades como essas daqui que são piores do que a cidade de São Paulo em fatores negativos, né? Principalmente a criminalidade, a prostituição e etc. Ok? Então deixa seu joinha, deixa seu like, compartilha com seus amigos na escola, onde você achar que é bacana. Aqui está um exemplo aqui, né, de algumas características do processo de urbanização do Brasil e alguns fatores do mundo, ok? Compartilha com seus amigos que a gente agradece. Deixa meu joinha aí para todos os meus colegas que estão me seguindo aí. Agradeço a vocês. Abraço!